Sejam todos muito bem-vindos ao canal Zootecnia em CAD. Eu sou o professor Everson e no vídeo de hoje vamos iniciar o corte DD do galpão para avicultura de postura. Vinheta. Muito bem, vamos abrir o projeto lá no AutoCAD. O corte DD é uma linha de corte que passa aqui pela janela do banheiro, atravessa o escritório, o depósito, o cômodo de armazenamento de ovos, passando pela sua porta, mais esse pé dilúvio, e onde a visualização é feita da esquerda para a direita. Duplo clique no scroll do mouse. Eu vou utilizar como base para o corte DD o corte CC. Para isso, eu vou deslocar um pouco o corte AA, o corte BB e o próprio corte CC um pouco para cima. Então, vou lá no comando mover, cursor na área de desenho, seleciona esses três cortes, cuidado para não pegar nenhum elemento da planta baixa. Vou clicar aqui nesse ponto, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser a cumieira aqui do corte CC, e aí eu vou dar um pequeno deslocamento para cima. Clico aqui nesse ponto. Vou lá no comando copiar, cursor na área de desenho, seleciono todo o corte CC, Enter para finalizar a seleção. Eu vou dar o zoom de forma que eu enxergue a calçada tanto do corte CC quanto da planta baixa. Vou clicar como ponto base aqui debaixo da calçada do corte CC, começa a caminhar para baixo em cima do rastreador de objetos vertical. Pouso o cursor na quina da calçada da planta baixa. A hora que a ferramenta ou snap extremidade acender, caminho para a direita em cima do rastreador de objetos horizontal até que o rastreador de objetos vertical se acenda. Este é o momento de clicar. Clico, Enter para finalizar o comando copiar. Vou dar o zoom aqui no corte CC e já vou dar um duplo clique na legenda para poder fazer a sua atualização. No lugar de planta 04 é a planta 05 e no lugar de corte CC trata-se do corte DD. Ok, vamos diminuir um pouco o zoom, vamos vir aqui para a direita do galpão. Eu vou apagar essas cotas de que eu não necessito, delete. Vou apagar essa cota aqui em cima, vou pegar todo esse desenho aqui, mais essa porta, ficou faltando essa cota aqui atrás. Vou apagar essa linha de chamada aqui da laje, vou deletar o frechal juntamente com a viga aérea, e aí eu vou abrir uma janela, um window, para pegar somente esses elementos. A mesma coisa aqui do outro lado, pressiono a tecla Delete. Ficou faltando aqui a maçaneta, que eu vou deletar. Essa linha aqui também eu não vou precisar dela. Delete, vamos descer. Vamos dar uma olhadinha aqui embaixo. O pé dilúvio não existe aqui do lado esquerdo, então eu posso deletá-lo. Delete. Também não vou precisar dessas linhas aqui. Delete, vamos diminuir o zoom. Vou lá no comando modificar, unir, cursor na área de desenho, e eu vou unir essa linha de calçada com a linha de calçada oposta. Enter para finalizar a seleção e executar o comando. O piso no interior desses cômodos, se eu consultar a planta baixa, eu verifico que ele está 48 centímetros acima da linha de terra. Então vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa esse valor, 0,48. Enter. Clica na linha de terra, clica para cima. Enter para finalizar o comando deslocamento. Vamos dar uma olhadinha aqui na porta que ficou à direita. Eu preciso corrigir o seu nível. Então, para isso, eu vou lá no comando mover, cursor na área de desenho. Seleciona toda a porta. Enter para finalizar a seleção. Vamos dar o zoom aqui embaixo. Vou clicar aqui nesse ponto e vou deslocar ela para cima. Clico aqui nessa linha que ficou sobreposta e pressiono a tecla Delete. Não vou precisar aqui dessas duas linhas, delete, clica nessa linha de baixo, clica no grip, joga para cima. ESC, vou clicar aqui nessa linha, diminui o zoom, clica no grip, joga para a esquerda. ESC, vamos ver o que aconteceu aqui na parte de cima da porta. Vou clicar aqui nessa linha, clica no grip, joga para cima. ESC, clica na linha oposta, clica no grip, joga para cima. ESC, vamos diminuir o zoom. Vou lá no comando estender, cursor na área de desenho, entre para o modo estender direto, vou estender essas duas linhas e vou dar mais uma extensão nessa linha aqui mais externa. Enter para finalizar o comando estender. Clica na linha do piso, clica no grip, joga para a direita. ESC, vamos diminuir o zoom, centralizar o desenho, comando aparar, cursor na área de desenho, entre para o modo aparar direto, e eu vou aparar as linhas que não me interessam. Enter para finalizar o comando aparar.
piso corrigido. Eu agora vou trabalhar aqui a linha de laje. Então vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho. A laje ela tem 10 centímetros de espessura e informa esse valor, 0,1. Enter, clica na linha de laje, clica para baixo. Enter para finalizar o comando deslocamento. Vou lá no comando corresponder, cursor na área de desenho. Eu quero que essas duas linhas aqui, Enter, correspondam à camada alvenaria em corte. Basta clicar no objeto que esteja nessa camada. Vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada alvenaria em corte. Comando linha, cursor na área de desenho. Eu vou fazer a linha da base da viga aérea. Então vou clicar aqui nesse ponto e nesse outro ponto. Enter duas vezes. E vou clicar aqui nesse ponto e nesse outro ponto. Enter para finalizar o comando linha. Vou lá no comando corresponder, cursor na área de desenho, setinha para baixo, opção múltiplo. Vou fazer a correspondência entre essas duas linhas externas e entre essas duas linhas internas. A mesma coisa do outro lado. Enter para finalizar o comando corresponder. Vamos diminuir o zoom e está pronto a base do corte DD. Vou lá no comando rotacionar, cursor na área de desenho, seleciona todo o corte DD, Enter para finalizar a seleção, ponto base, esse aqui debaixo da calçada, e eu vou dar uma rotação de 270 graus. Clico, já estou na camada alvenaria em corte, vou expandir ribbon desenhar, comando linha de construção, cursor na área de desenho. Setinha para baixo, opção horizontal, vamos dar um zoom aqui na planta baixa, o corte BB vai cortar a parede aqui nesse ponto, marco. Aqui embaixo a mesma coisa. E aqui também a parede vai ser cortada nesse ponto. Enter para finalizar o comando linha de construção. Vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada alvenaria em vista. Enter, eu chamo o comando linha de construção novamente. Setinha para baixo, opção horizontal. Vamos diminuir o zoom. E eu vou marcar as janelas que vão ficar em vista. Basta marcar essa primeira janela. Enter para finalizar o comando linha de construção. A segunda janela não é necessário marcar, pois basta fazer o espelhamento da janela de cima. E as demais janelas também não é necessário marcar, porque basta fazer o copiar e colar da janela lá do escritório. Então vou diminuir o zoom, vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho. Primeira parte do comando aparar, base do corte. A base do corte vai ser dessa linha do piso até a linha do teto. Enter para finalizar a base do corte. Segunda parte do comando aparar, quais objetos serão aparados? Ora, essas linhas à direita e as linhas à esquerda. Enter para finalizar o comando aparar. Vamos diminuir um pouco o zoom. Comando rotacionar, cursor na área de desenho. Vou selecionar todo o corte DD. Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser aqui debaixo da calçada. E aí eu vou dar uma rotação de 90 graus. Vamos recentralizar o desenho. Vou terminar de fazer a junção da laje com as vigas aéreas. Vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho. A viga aérea ela tem 20 centímetros de espessura. Vou informar esse valor, 0,2. Enter. Clica na linha do teto, clica para baixo. Enter para finalizar o comando deslocamento. Vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho. Enter para o modo aparar direto. E eu vou aparando as linhas que não me interessam. Vou fazendo aqui a junção da laje com a viga aérea. E vou aparar essas linhas aqui no centro. Essa linha aqui eu vou deixar, porque eu vou precisar dela para fazer a janela. E eu vou aparar essa última linha aqui. Enter. Vamos diminuir o zoom. Vamos começar a trabalhar as janelas. As janelas têm um peitoril com 1,78 m e elas têm 1 metro de altura. Então vamos lá para o corte DD. Comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa a altura do peitoril, 1,78. Enter. Clica na linha do piso, clica para cima. Enter duas vezes, informa a altura da janela, que é de 1 metro. Enter. Clica na linha que eu acabei de deslocar, clica para cima. Enter para finalizar o comando de deslocamento. Eu não vou precisar dessa linha de cima, porque ela coincide exatamente com a linha da viga aérea. Então eu posso deletar essa linha que eu acabei de deslocar. Vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho. Primeira parte do comando aparar, base do corte. Vão ser essas duas linhas aqui da janela, mais essa linha aqui de parede. Enter para finalizar a base do corte. Segunda parte do comando aparar. Quais objetos serão aparados? Ora, essa linha aqui, mais essa linha aqui. Enter para finalizar o comando aparar. Enter, eu chamo o comando aparar novamente. Mais um Enter, eu coloco o comando aparar no modo aparar direto. Eu vou aparar essas duas linhas aqui de cima e as de baixo. Enter para finalizar o comando aparar. Comando corresponder, cursor na área de desenho.
Eu quero que essas duas linhas que eu selecionei aqui, Enter, correspondam à camada alvenaria em vista. Basta clicar no objeto que esteja nessa camada. Esse vão de janela é constituído por linhas individuais. Seria interessante eu transformar isso aqui num único objeto. ESC. Então, para isso, eu vou expandir a ribbon, modificar, comando editar polilinha, cursor na área de desenho. Vou selecionar essa linha de cima. Deseja transformar em uma polilinha? Sim. Eu vou unir com as três linhas aqui de baixo. Enter para finalizar o comando. Não desejo fazer mais nada, basta pressionar a tecla ESC. Se eu clicar agora nesse vão de janela, ela se tornou um objeto único, uma polilinha. ESC. Vou lá na ferramenta Deslocamento, cursor na área de desenho. Vou dar um deslocamento de 3 centímetros, que é exatamente a espessura do perfil da janela, 0.03. Enter, clica na linha, clica para dentro, Enter para finalizar o comando de deslocamento. Vou lá no comando corresponder, cursor na área de desenho. Seleciono o retângulo interno, Enter. Eu quero que esse retângulo interno corresponda à camada esquadrias, então basta clicar no objeto que esteja nessa camada. Vamos dar o zoom aqui na janela. Vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada esquadrias. Ferramenta retângulo, cursor na área de desenho. Eu vou fazer o puxador da janela. Para isso eu vou clicar aqui nesse ponto. A partir desse ponto, arroba, eu vou caminhar 4 centímetros no X, 0.04, vírgula e 2 centímetros no Y, 0.02. Enter. Comando deslocamento, cursor na área de desenho. Vou dar um deslocamento de 0.005. Enter. Clica na linha. Clica para fora. Enter para finalizar o comando deslocamento. Comando mover, cursor na área de desenho, seleciono o puxador, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser essa aresta aqui, no meio dela, e eu vou colocar o puxador exatamente no meio dessa aresta da esquadria. Vamos diminuir o zoom. Vou espelhar essa janela para o outro lado. Para isso eu vou lá no comando espelhar, cursor na área de desenho. Seleciona todo o conjunto, Enter para finalizar a seleção. Primeiro ponto de espelhamento vai ser o meio dessa aresta. Segundo ponto de espelhamento, basta descer em cima do rastreador de objetos vertical. Vou clicar aqui nesse ponto. Excluir objeto de origem? Não. Vou lá no comando copiar, cursor na área de desenho, seleciono o par de janelas, Enter para finalizar a seleção. Vamos diminuir o zoom, vamos recentralizar o desenho. Ponto base vai ser essa quina aqui. E eu vou colar exatamente na mesma quina aqui no depósito e na mesma quina aqui no cômodo de armazenagem de ovos. Enter para finalizar o comando copiar. Vamos diminuir o zoom, vamos trabalhar a janela que ficou em corte. Então vou dar um zoom aqui nessa região. Comando aparar, cursor na área de desenho, Enter para o modo aparar direto. E aí eu vou abrir o vão da janela. Enter para finalizar o comando aparar. Vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada alvenaria em vista. Comando linha, cursor na área de desenho e aí eu vou fechar novamente o vão da janela, dessa vez na camada correta. Vou clicar aqui do outro lado e aqui nesse outro lado. Enter para finalizar o comando linha. Essas duas linhas da janela aqui, elas não estão em corte, por isso que eu coloquei elas na camada alvenaria em vista. Se eu fizer esse desenho na perspectiva cavaleira, eu posso, por exemplo, acionar aqui o comando rastreamento polar. Eu estou com a família de 45 graus, vou lá no comando linha, cursor na área de desenho. Então, se eu desenhar essa janela aqui na perspectiva cavaleira, eu posso clicar aqui nesse ponto, vou dar um afastamento aqui no ângulo de 45 graus, vou deixar aqui nessa posição, por exemplo. Enter para finalizar o comando linha, Enter eu chamo o comando linha novamente. Vou clicar aqui nesse ponto, começa a caminhar em 45 graus, posso pousar aqui em cima e caminhar aqui embaixo, até dar o ângulo de 45 graus, vou clicar aqui nesse ponto e depois aqui nesse ponto. Enter para finalizar o comando linha. Comando copiar, cursor na área de desenho, seleciona as três linhas, Enter para finalizar a seleção, ponto base, vou clicar aqui nesse ponto e vou colar aqui nesse ponto. Enter para finalizar o comando copiar. Posso desativar o comando rastreamento polar, comando linha novamente, e eu vou terminar de desenhar a janela na perspectiva cavaleira. Enter, posso apagar essas duas linhas que eu tenho aqui. Então aqui está desenhada a janela na perspectiva cavaleira. Então essa parte frontal aqui da janela realmente vai estar em corte, e a parte ao fundo é a parte que eu vou enxergar na camada alvenaria em vista.
Então vou lá no comando copiar, cursor na área de desenho, vou selecionar essas duas linhas aqui, Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser essa quina aqui, eu vou trazer para o lugar correto. Enter para finalizar o comando copiar. Posso apagar as linhas que eu utilizei para poder fazer a perspectiva cavaleiro. Feita a explicação, eu agora vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada esquadrias. Comando linha, cursor na área de desenho, e aí eu vou desenhar o perfil de metalon dessa janela. Então ele vai sair aqui do meio, até essa parte do meio aqui. Entra para finalizar o comando linha. Esse perfil ele tem 5 centímetros de espessura, então vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho, vou informar metade desse valor, 0.025. Enter, clica na linha, clica à direita, clica na linha, clica à esquerda. Enter para finalizar o comando deslocamento. Na vertical, esse perfil de metalon ele tem 3 centímetros de espessura, então vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa esse valor, 0.03. Enter, clica na linha, clica para baixo, clica na linha, clica para cima. Enter para finalizar o comando deslocamento. Vou lá no comando corresponder, cursor na área de desenho, eu quero que essas duas linhas que eu acabei de deslocar, Enter, correspondam à camada esquadrias. Basta clicar no objeto que esteja nessa camada. Vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho, Enter para o modo aparar direto. Vou aparar essas duas linhas à direita, bem como essas duas linhas à esquerda. Também vou aparar essas duas linhas que eu tenho aqui no centro. Enter para finalizar o comando aparar. Vou selecionar aqui a linha do centro. Vou lá no menu de camadas e vou colocar essa linha que eu acabei de selecionar na camada vidro. ESC, vamos diminuir o zoom. Para poder finalizar o desenho, eu preciso reconstituir a hachura aqui do piso, bem como a hachura aqui da laje. Então, para isso, eu vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada hachura concreto. Comando hachura, vou escolher o padrão AR-Conc, escala 0.001, Enter, cursor na área de desenho. Vou hachurar a laje juntamente com as vigas aéreas, Enter para finalizar o comando hachura. Vou vir aqui para o piso, Enter eu chamo o comando hachura novamente e eu vou hachurar o piso. Enter para finalizar o comando hachura. Vamos diminuir um pouco o zoom e vamos recentralizar o desenho. Muito bem, com isso nós finalizamos essa primeira parte do corte DD do galpão para avicultura de postura. No próximo vídeo, iremos continuar esse corte inserindo os equipamentos e os acessórios. Se você gostou desse vídeo, aproveite para se inscrever neste canal, não deixe de ativar o sininho para receber as notificações e não deixe de dar o seu like ou o seu dislike. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!